Boa noite. O Paulo Herkenhoff é coordenador de arte do MAN e vai nos falar do trabalho dele e da diretoria que vem realizando desde 85, depois do incêndio. Paulo, em 86 o museu fechou as portas por uma reestruturação. E o que foi feito desde então? Bom, a ideia da reconstrução do museu, que era necessária desde o incêndio de 78, seria de uma reconstrução global que partisse desde o subsolo, no sentido físico e metafórico, de formar uma equipe de profissionais, até propriamente em reconstruir a sua presença cultural. Esse fechamento, que se estende em função da crise que a gente vive, ele na verdade também indica que a cidade do Rio de Janeiro, no seu momento de crise, precisa pensar as suas instituições culturais. O recente roubo na Chácara do Céu, no Museu Castro Maia, fala muito disso. É preciso apoiar a infraestrutura dos museus. Não basta apenas apoiar eventos, mas também aquilo que segura, sustenta e mantém as instituições num plano permanente. Mas o que foi feito? Quer dizer, eu sei que a Cinemateca já foi inaugurada, é isso? Sim. Bom, a Cinemateca foi inaugurada com um novo auditório. Ela hoje conta com quase 100 mil latas de filmes. Foi criado um departamento de música contemporânea, que no ano passado trouxe Karlheinz Stockhausen, que é o maior músico alemão contemporâneo. E o departamento de arte, em função do fechamento dos salões de exposição, ele se ateve a dois níveis principais de atuação. O primeiro seria um nível técnico propriamente. O museu não quer reabrir de uma maneira precária que não mereça a confiança dos museus de outras partes do mundo. A gente quer ter um museu bom no nível técnico para que possa receber as melhores exposições que se oferecem em toda parte. Hoje em dia a gente sabe que uma boa exposição, ela vem em América do Sul, Buenos Aires, São Paulo, Caracas, mas não para no Rio, em função dos problemas de espaço. E o MAN vai fazer isso. Nós chamamos para a parte de segurança Robert Burke, que é o chefe de segurança da National Gallery de Washington e de segurança de museus da Unesco. Para a parte de museologia, tratamento de coleção, definição técnica, Heloíse Ricciardelli, do Museu de Arte Moderna de Nova York, que nesse momento está dando um curso em São Paulo também, já em função, como resultado de ter vindo ao Rio. E a iluminação do MAN está sendo projetada por Piero Castiglione, que é o maior arquiteto de iluminação de museus na Europa, com trabalhos em Paris, no Centro Pompidou, no Museu d'Orsay, em Veneza, no Palazzo Grassi, enfim. A gente está fazendo um museu que vai dignificar a cidade. Agora, sempre é preciso apontar que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é a maior instituição privada no Brasil na área de cultura, não é? Porque nós temos música, cinema, fotografia, artes plásticas, temos a Escola de Arte, quer dizer, há grandes museus privados em São Paulo e mesmo em outras cidades, mas nenhum com um leque tão grande de atividades e com uma presença tão marcante, né, numa cidade. É bom frisar que é uma instituição privada. E tem mantenedores. Quem são esses mantenedores? Bom, nesse momento, justamente, o museu está criando um clube de mantenedores, que é uma forma de organizar esse apoio que chega de uma maneira generosa da parte de alguns, são diversas empresas, nós temos, são algumas dezenas, mas gostaria de dizer que, na verdade, nesse momento, existem alguns líderes em algumas áreas de produção buscando criar uma situação de estabilidade para o MAN, para que o MAN não precise todo mês buscar centavo por centavo recursos para a sua manutenção. Então, por exemplo, os exportadores de café vêm se reunindo e estão definindo um apoio mensal ao museu. Proximamente vai haver uma reunião das seguradoras com o mesmo fim. Já também se começa a organizar um almoço na área dos incorporadores da construção civil.
em seguida da Bolsa de Valores. Enfim, eu acho que pouco a pouco a cidade vai se conscientizando de que o museu existe, né? Apesar de estar parado, ele por dentro está se estruturando tecnicamente, hoje temos uma equipe adequada, e que a soma de recursos é relativamente pequena para reabri-lo. Quando me perguntam quando o museu reabre, eu sempre respondo: 10 meses, de $1,5 milhão, não é? Que é o prazo que a gente precisaria. E certamente esse recurso existe entre as grandes empresas do Rio de Janeiro, não é? E elas vão ser muito brevemente convocadas para que a reabertura do museu seja uma expressão, né, da própria capacidade do Rio, das suas empresas, dos seus empresários, da sua sociedade, enfim, né, de ter uma casa do nível que teve no passado. Qual é a política de aquisição de obras, Paulo? Bom, o MAN tem assim como perspectiva imediata esse fato monumental, né, que vai receber a coleção Gilberto Chateaubriand como empréstimo permanente. É a maior coleção de arte brasileira em mãos privadas, e o MAN, então, vai ter uma das duas grandes coleções de arte brasileira do século XX. Nesse sentido, então, a política de aquisições, ela visa muito suprir como prioridade as lacunas da coleção Chateaubriand. Por outro lado, nós gostaríamos de desenvolver alguns núcleos que seriam, digamos, como distinção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que seriam determinados artistas ou determinados movimentos, por exemplo, o neoconcretismo. Gostaríamos de ser a principal coleção neoconcreta no país. Nós temos ainda em formação aquilo que vai ser a única coleção de fotografia brasileira cobrindo 150 anos de história. Há grandes acervos, a Biblioteca Nacional tem um belo acervo do século XIX, mas nenhum acervo no Brasil cobre satisfatoriamente desde os anos de 1840 ao presente. E o MAN está fazendo isso. E na área internacional, a gente tem trabalhado alguns núcleos, não é? Digamos que seria um museu possível. Nós temos algumas boas promessas de doações alemães, temos uma coleção britânica, que certamente é a mais importante, e além do mais, o MAN tem obras como Pollock, como Brancusi, Ben Nicholson, Giacometti. Às vezes a gente pensa assim, o museu foi arrasado, né, com incêndio, perdeu 95% das obras, mas nesses 5% que sobraram, felizmente há coisas bastante importantes. Muito obrigada. Estamos esperando ansiosamente a reabertura do museu. Espero que seja em breve. A gente, em julho, deve fazer uma exposição, mesmo o museu não estando aberto, como pretende ser, né? Mas vamos fazer uma exposição que seria, digamos, um levantamento da situação da arte contemporânea no Rio de Janeiro, como uma relação carinhosa com a nossa cidade. Muito obrigada, Paulo. Uma boa noite e até amanhã.